Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1 Motoclube 1 lá no Castelão, no Maranhão. Um jogo que a gente já esperava certa dificuldade de entrosamento pelas peças que foram a campo e também pelo próprio banco de reservas. Vitória que relacionou 20, não foram nem 23, relacionou 20. E que serviu para confirmar algumas suspeitas. Alguns atletas que a gente imagina que dificilmente devem seguir no Vitória. E outros atletas que tiveram a primeira oportunidade hoje. Destaque positivo, a gente já adianta, como a gente falou na transmissão, a partida de Camutanga, que de fato fez uma ótima partida. Que a gente precisa de Camutanga bem. Não sei se precisa no nível de titularidade, mas precisa de Camutanga ali para o decorrer da temporada, sem dúvidas. Um primeiro tempo onde o Vitória chegava muito pelo lado esquerdo, com Oswaldo e com o Hugo, mas como futebol irônico, a gente conseguiu fazer o gol pelo lado direito. Assistência de Carlos Eduardo, gol de Carlinhos. O Motoclube que, na gigantesca maioria das bolas paradas, levou vantagem com relação à Vitória. Esse problema da bola parada não é só com a equipe principal, hoje com a equipe alternativa também acabou sendo um problema. A gente acaba tomando gol no vacilo de Edenilson. Não tô aqui para criticar o menino, para execrar o menino. Cometeu um erro, não achei que foi um jogo ruim, mas realmente acabou vacilando. Segundo tempo, um segundo tempo de nada. O goleiro do Motoclube, que eu me lembre, não fez nenhuma grande defesa. Fintelman fez defesas em bolas paradas. O Vitória aqui tentava chegar na transição, até chegava no último terço. E o Motoclube que chegou na bola parada, chutes de fora que passaram com perigo de fato, a partir dos 25 do segundo tempo. Mas no segundo tempo, pobre ofensivamente do Vitória, que teve oportunidade na transição com o Fábio. Felipe Cardoso quase chega, o zagueiro tira antes. Um Vitória que registre-se, a gente não pode falar só quando é contra a gente. Um absurdo hoje o Vitória ter terminado com 11. Thiaguinho deveria ter sido, Thiago não, desculpa, Bruno Xavier deveria ter sido expulso e Papaterra também deveria ter sido expulso na bola, que ele realmente pega na bola e depois acaba sobrando com a sola no peito do cara. Vitória que não teve jogadores expulsos, apesar do alto número de cartões amarelos, e que agora definitivamente, na verdade não vou dizer definitivamente, né, porque o grupo que vai jogar no Alfredo Jaconi na estreia na Série A está aqui em Salvador, nem viajou. Mas é uma Vitória que, de um modo geral, deveria ter ganhado o jogo, mas também não produziu o suficiente para isso. De saldo positivo, a liderança do grupo da Copa do Nordeste, quarta de final é jogo único, semifinal é jogo único, quarta de final é jogo único no Barradão. Hoje o quarto colocado do outro grupo é o Náutico, eu vou colocar a tabela aqui enquanto o Paulo fala, mas o outro grupo ainda tem outros jogos, tá? Ainda temos outros jogos no outro grupo, então pode ser que esse quarto lugar do outro grupo mude, a gente tem que esperar para saber quem será nosso adversário. E passando nas quartas de final, a gente também vai para a semifinal com jogo único no Barradão, Paulo. E é isso aí, né? Vamos que vamos. Outro ponto que a gente pode tirar como saldo positivo da noite é que o Vitória encerra a primeira fase sendo o único time do grupo que termina a primeira fase da Copa Nordeste invicto. Vitória tem 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Ou seja, Vitória, se chegar à final da Copa do Nordeste, chegará de forma invicta. Já que se perder ao nas quartas, na semi, tá fora. Então, se o Vitória chegar na final da Copa Nordeste 2025, o Vitória chega de forma invicta e aí terá o jogo na ida e na volta. Muito importante isso. O Vitória que termina a primeira fase com 10 gols marcados e 6 gols sofridos em 7 partidas, como eu trouxe, 4 vitórias e 3 empates, chega a 15 pontos, né? É óbvio que a gente sabe a limitação do elenco do Vitória, mas também temos que falar que há 2 meses atrás muita gente colocava um Fortaleza como primeiro do grupo e aí o Vitória Sport brigando pela segunda colocação. E o futebol, a ironia do futebol, né? Fortaleza não inicia bem a temporada, perde o campeonato estadual e o Vitória conseguiu ali criar uma boa gordura nos primeiros jogos da Copa do Nordeste e passa em primeiro do grupo. Na próxima fase, o Vitória fica refém de ver a definição do grupo B. O Bahia e o Confiança no grupo B tem 2 jogos ainda para jogar e todos os demais mais um jogo. Ou seja, ainda tem pelo menos cada time 1 ou 2 jogos para a gente ver o que vai ser definido na próxima fase. Sobre o jogo, um jogo, né, pobre do Vitória ofensivamente falando, onde teve ali esporadicamente jogadas pelo lado esquerdo, quando o Hugo e o Oswaldo conseguiam tabelar para atacar o espaço nas costas do lateral e dentro disso criou alguns cruzamentos que o Bruno Xavier, que o Carlinhos poderia ter explorado, mas o gol vem no lado direito com o Carlos Eduardo. O Vitória buscou muita bola longa, distanciamento muito grande dos jogadores, o que é normal para um time que está desentrosado, que nunca havia jogado junto. E o Motoclube foi melhor no primeiro tempo, pressionou mais, criou mais jogadas em bola parada, rondou mais ali o último terço do Vitória, embora efetivamente também não tenha criado nada sem ser o gol. O Vitória no primeiro tempo criou algumas oportunidades, como a finalização do Carlos Eduardo, que dizia no zagueiro, vai no meio do gol, outra de Bruno Xavier nessa mesma jogada anterior que foi bloqueado, mas primeiro tempo pobre dos dois e o segundo tempo não foi diferente. O Motoclube
Clube permanece chegando apenas na bola parada ofensiva. Teve alguns passes ali decisivos que poderia criar algo, mas que efetivamente não deu em nada. Vitória teve uma bola parada também com o Carlinhos, que cabeceia pro chão, perdendo um gol ali, onde poderia ter sido facilmente. O Fabrício agora também na reta final. De saldo positivo, a gente pode tirar pra mim a boa partida de Camutanga, né? Pra um jogador, é claro que, Paulo, não é um absurdo nenhum Camutanga deitar contra o Motoclube, é verdade. Mas pra um jogador que ficou 10 meses sem jogar, jogou 30 minutos somente, ou melhor, 20 minutos somente quando ele retorna, que entra ali no segundo tempo, e hoje ele joga 90 e jogou com um nível de intensidade alto, bem verdade, no nível do adversário. A gente teve também, gostei do Papa Terra, defensivamente falando, embora era pra ter sido expulso, com a bola acabou errando muito, mas sem a bola ajudou demais na marcação. Felipe Cardoso ainda discreto, jogou com dobra na marcação. Carlos Eduardo, depois da assistência, foi mais participativo, mas ainda muito aquém. E aí o saldo negativo da noite fica por peças que a gente esperava mais. A gente teve ali um Edenilson muito burocrático, mas que não comprometeu, porém se esperava muito hoje do Thiaguinho e do Bruno Xavier. E os dois poderiam ter sido expulsos. O Thiaguinho conseguiu na amarela no segundo tempo e o Bruno Xavier dando um soco no adversário. E além disso, sem seus lances capitais, que ambos poderiam ter sido expulsos, não jogaram nada, né? Então aí fica realmente cada vez mais difícil um momento como esse, jogo como esse, onde um Oswaldo e um Hugo abraçam a oportunidade, vão bem, né? Embora não seja lá muita coisa para a sequência da Série A, mas um Thiaguinho e o Bruno Xavier, que eram para ser as referências de um time tão jovem hoje, não foram bem. Não foram bem, eu gostei da partida de Papa Terra de um modo geral, acho que ele ajudou dentro do possível, lembrando que ele fez sua estreia profissional hoje pelo Vitória. A gente teve o Edenilson que já estreou, mas o Papa Terra pelo Vitória não havia estreado ainda, porque ele estava no Atlético de Alagoinhas, enquanto os meninos entravam pontualmente no jogo do Baiano ou outro. Então o Papa Terra que hoje, se eu não me engano, fez a sua estreia. Eu não posso deixar de falar, Paulo, de Carlos Eduardo, que deu assistência e foi muito participativo, é verdade. Passa longe de ser o que a gente precisa para a Série A. E mesmo sendo participativo hoje, mesmo com assistência hoje, para mim, ele acho que vai acabar seguindo o caminho dele em outro clube. Eu tenho que ser justo aqui. Não acho que ele fez a partida necessariamente ruim. Não acho de verdade. Mas a gente sabe que é insuficiente. E o próprio Carlinhos, que fez o gol, para mim, também é insuficiente. Carlinhos que não ganhou praticamente nenhuma bola de cabeça, ou ele não pulava, ou ele não conseguia a casquinha, fez o gol, finalizou bem, é verdade, mas ainda acho insuficiente. Então, o trio de ataque hoje teve Oswaldo pra mim como melhor, e Carlinhos e Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo melhor do que Carlinhos pra mim no jogo, é bom que se diga. Pra mim não foi um jogo ruim de Carlos Eduardo, mas que pra mim é abaixo, pra mim é abaixo. Destacar também a boa partida de Cauã, né? A segunda boa partida de Cauã no profissional. Ele que joga contra o Jacobina, salvo engano, de titular, vai muito bem, diga-se de passagem, e hoje jogando na esquerda, aos primeiros momentos do jogo, deu pra ver que ele tava ali muito inseguro, meio que receoso em errar por estar no lado esquerdo com bola, mas fez outro jogo bom. Eu não posso deixar de destacar também a entrada de Fabri, né? A gente espera de um Fabrício, até pelo investimento feito, que num jogo desse ele tome decisões melhores. E, mais uma vez, ele quer botar a bola na frente, sair correndo de qualquer jeito, como aconteceu. Tem que ser justo. Quase deu uma assistência para Felipe Cardoso, mas a gente sempre espera mais de um Fabri, que no Baiano e em alguns jogos do Nordeste ajudou muito. Hoje não foi bem, né, Paulo? Hoje não foi bem dentro do que se espera dele, né? Venceu alguns duelos, mas outro jogo de Fabrício que é marcado pela transpiração e pela falta de qualidade técnica, né? Jogador que se doa muito, que corre muito, duela muito fisicamente com o adversário, sempre gera vantagem, mas ali fica marcado muito no imaginário do torcedor também o último lance, né, onde ele pega a bola de frente, acaba virando para trás e tal. Alguns domínios, né, também bem equivocados no entre linhas. Enfim, ainda precisa ajustar essa parte técnica. Passando para mostrar para vocês o outro grupo, tá? Os cruzamentos são: o primeiro do nosso grupo, que é o Vitória, pega o quarto, o segundo do nosso grupo pega o terceiro e o terceiro do nosso grupo pega o segundo deles, tá? É basicamente o cruzamento padrão, primeiro, quarto, segundo e terceiro, só que cruzando com o outro grupo. Hoje seria Vitória e Náutico, olha só como são as coisas. Porém, a gente tem o Confiança com 5 partidas, a gente tem o Bahia com 5 partidas e os outros clubes todos com 6 partidas. Então a gente ainda tem alguns jogos a menos. Bahia e Confiança, como o Paulo trouxe, tem 2 jogos a menos, né, Paulo? E os outros têm um jogo a menos ainda. Eu não posso deixar de registrar também que, por conta desse calendário do futebol brasileiro, e eu não estou aqui criticando nenhum clube, tá, do grupo B, mas eles podem escolher adversário agora. Eles já sabem quem é o primeiro do grupo A, quem é o segundo do grupo A, quem é o terceiro do grupo A e quem é o quarto do grupo A. E eles podem
escolher o adversário, a depender, eles podem mandar de repente uma equipe alternativa, porque talvez seja mais interessante no cruzamento X pegar uma equipe diferente. Infelizmente, eu não vou dizer que isso mexe com a isonomia do campeonato, mas que não é o ideal, né? Eles acabam sabendo o que eles vão buscar, né? Eu não gostei dessa ideia. Mas eu acho até, Léo, que vai ser difícil isso como estão muito próximos. Sim. Né? Então, e a maioria, né, por exemplo, o Bahia já está classificado para a próxima fase. Sim. Aí sim, é um time que pode decidir, mas os outros vão para a última rodada podendo ser eliminado. Então acho que isso pode acontecer durante o jogo ali, se um time tomar 2-0, 3-0 e tal, mas tá tudo muito próximo, né? Então, por exemplo, o CSA tem 10 pontos, Ceará 10 pontos, Náutico 8 pontos e o Confiança e o América Natal tem 7. Então, por exemplo, Confiança e América podem tirar a vaga do Náutico. O Ceará também, salvo engano, pode perder, né, a vaga, enfim. Então, tem algumas questões também no grupo. Fato é que o Vitória, hoje, como é que seriam os cruzamentos? Hoje seria Vitória e Náutico, claro, eles têm jogos a menos. Hoje seria Sport e Ceará, rapaz, barril. Hoje seria Ferroviário e CSA e seria Fortaleza e Bahia. Meu irmão, ou seja, a gente teria 2 confrontos de Série A já nas quartas de final, né? A gente teria Bahia e Fortaleza, teria Ceará e Sport. Logo de cara, 2 times da Série A iam rodar, porque quarta de final é jogo único, caso terminasse assim, mas o grupo B ainda tem alguns jogos aí devendo, tá? Eu não posso deixar de lembrar pra você, ó, que você pode apostar na Segurobet. Faça seu cadastro, jogue com responsabilidade, o link tá aqui, ó, no comentário fixado e também na descrição do canto. A casa é 100% segura, é 100% regulamentada, você tem suporte 24 horas, saca via Pix, e se cadastrando pelo link do Canto Rubro Negro, que tá aí no comentário fixado desse corte que tá saindo, você consegue concorrer a prêmios, a camisa, ingresso, concorre a banca, sorteio de banca e muito mais. Então, aproveite. Então, Paulo, basicamente, nesse Vitória Motoclube eu não posso dizer que a obrigação foi feita porque o Vitória não ganhou. Mas o planejamento funcionou, mandou uma equipe alternativa e saiu da Copa do Nordeste líder invicto, e aí eu tenho que ser justo. Vitória, há muito tempo, não só não passava de fase, como não passava líder. Hoje o Vitória manda uma equipe alternativa e passa líder. Eu sei que para o tamanho da grandeza do Vitória, é o mínimo. Até porque é um absurdo o Vitória estar 15 anos sem ganhar a Copa do Nordeste. Do tamanho do Vitória, o maior campeão da competição junto com o Bahia atualmente não pode, de forma alguma, ficar 15 anos sem ganhar. Pelo menos, Paulo, as obrigações estão sendo feitas, né? E se mostrou ser um planejamento assertivo quando você tem hoje os 5 times que estão na Série A, que são do Nordeste, mandaram um time reserva para os seus jogos. Bahia e Ceará na Fonte Nova, os 2 times estavam reservas, ou no mínimo mesclado demais ao extremo. Sport mandou o time totalmente reserva, Fortaleza mandou o time reserva e o Vitória também mandou o time reserva. Ou seja, para muito torcedor que falou que o Vitória não deveria fazer isso porque vale a liderança, o Sport sabia que valia a liderança e ainda assim mandou o time alternativo. Fortaleza sabia que poderia ficar em quarto pegando um Bahia no outro lado e ainda assim mandou um time alternativo. Então mostra que o planejamento foi assertivo. Pois é, lembrando mais uma vez para você jogar com responsabilidade na Segurobet, no oferecimento também, ó, da Bitfly, não sonhe, viaje, 719-8483-8430. Entre em contato, aproveite, faça seu orçamento, viaje aí pelo Brasil, pela América do Sul, viaje pelo Nordeste. Vinícius é torcedor do Vitória, vai te ajudar bastante. Carlinhos hoje, mais uma vez, apesar do gol, não ganhou nenhuma bola aérea, atrasou algumas jogadas, acabou não soltando tanto no pivô, foi muito participativo no jogo. Acertou alguns lances também. Tem que ser justo, mas Carlos Eduardo acabou participando mais e pra mim acabou ajudando mais do que Carlinhos, principalmente nessa bola quebrada quando a gente precisava sair da pressão. Carlinhos não ajudou em nada. Ele não conseguia sustentar no pivô, ele não conseguia ganhar essa bola de cabeça, o que é uma pena insuficiente, assim como o Fábio também não foi bem hoje. Só mostra que hoje nosso atacante mais confiável é Janderson. Meu Deus. Eu acho até que Carlinhos, para o que ele já jogou, até que não foi um jogo descartável, tenebroso de Carlinhos, não. Ele já jogou muito pior do que ele jogou hoje, mas é o que a gente fala, né? É um jogo que ainda não passa nenhuma certeza, até se ele pode ser realmente uma opção na Série A. Tô nem falando de titularidade, porque isso já tá batido e sacramentado que Carlinhos não tem futebol ainda para ser titular do Vitória numa Série A do Campeonato Brasileiro, mas por mais que ele não tenha feito uma partida completamente descartável hoje, ainda mostra que realmente tem grande chance dele nem ser uma boa opção na Série A. Não posso deixar de destacar também Fintelman, né, que não fez um jogo ruim pra mim, teve a bola que ele poderia ter tomado um frango, é verdade, mas é bom lembrar que Fintelman, salvo engano, só fez um jogo na temporada, que foi o jogo da estreia, e voltou a jogar hoje, ficou muito tempo parado, daquele jogo fez um milagre, hoje antes do gol fez 2 grandes defesas, ajudou na bola parada,
passei um pouco de susto com ele com a bola no pé, mas é um goleiro que tem potencial. Obviamente hoje é Arcanjo e Gabriel, né? Enfim, tem um terceiro goleiro, mas tem potencial, Paulo. É um goleiro bom pra gente lapidar pra sequência. Pois é, continuando aqui na live, mas a gente tá encerrando o corte, ó, o QR Code aqui, aposte com responsabilidade, tá? Tamo junto, deixe seu like, ainda tem pós-jogo hoje, muito mais aqui é o corte do pós-jogo do Vitória, líder da Copa do Nordeste, invicto, e como o Paulo falou, vamos encerrar esse corte falando isso. Se é pra ser campeão, vai ser invicto. A não ser que perca a partida de ida da final e ganhe a volta, é uma possibilidade. Mas pra chegar na final, só chega na final invicto. Então, que seja campeão invicto. Tamo junto, vamos seguir aqui na live.